Jeremias. Entrego tudo a ti. Vamos com uma palavra, diz uma palavra muito boa, uma palavra forte, como diz a minha amiga Val, extra forte, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. É forte, né? E aqui eu fiz um esboço dele hoje. E vamos lá. Eu vou repetir de novo. Jeremias capítulo 23, versículo 9. Vamos lá. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Amados, podemos ver nesses versículos que acabamos encontrando 3 lições para que nós possamos fazer uma reflexão e praticá-las. Vou aqui citar os 3 itens, os 3 fatores que serão uma forte reflexão para nós nessa noite e para nossos dia a dia. A primeira parte, ele fala assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Amados, nós lembramos que o rei Salomão foi um homem muito sábio, o homem mais rico desse mundo. Porque a sabedoria que rei Salomão, ela foi perdida devido ao quê? A desobediência aos mandamentos do Senhor. Salomão, ele foi um rei bíblico, conhecido por sua sabedoria segundo a Bíblia. Ele pediu sabedoria ao Senhor em um sonho, prometendo não pedir recompensas para servir a Deus, e Deus atendeu. Ele prometeu não pedir recompensas a Deus para poder servir. Quantos de hoje vive pedindo as coisas para o Senhor porque está servindo ao Senhor? Pede casa, pede carro, pede um monte de coisa para o Senhor. Ele quer uma troca. Eu peço as coisas para o Senhor, sim. Eu peço paz. Eu peço para que Ele nunca deixe de servir a Ele. Eu nunca peço algo, eu peço para os outros. Para mim é muito difícil. Só nesse momento que eu ando passando umas tribulações, aí eu peço algo para mim. Mas fora isso, eu não peço nada para mim. E ali o Senhor atendeu ao pedido de Salomão, prometendo grande sabedoria, mais bens, conhecimentos, riquezas e honra de qualquer rei anterior ou posterior. Ou seja, ele foi o rei mais rico de toda a face da terra. Não houve outro mais rico do que ele. Pois, no entanto, veja bem, nos últimos anos de sua vida, Salomão se perdeu. Ele desobedeceu ao mandamento do Senhor, casando-se com muitas mulheres fora do convênio. Algumas de suas esposas o incentivaram a adorar ídolos e afastar seu coração do Senhor. Quantos hoje não estão adorando outros ídolos e fazendo
adorações e se afastando a cada dia mais da presença do Senhor. O ídolos hoje pode ser imagens de esculturas, pode ser guias espirituais, orixás, pode ser uma caneta, um lápis, um filho, um pai, uma mãe, um namorado, um marido. Porque nós temos que ter Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. E cada vez que você deixa Deus segundo ou terceiro lugar, você vai se afastando cada vez mais de sua presença. E, portanto, tome muito cuidado com o que você pede ao Senhor. A desobediência de Salomão o levou a muitas coisas que o desagradavam a Deus, inclusive a idolatria. Portanto, tome muito cuidado. Isso que foi dito aqui está no livro de 1 Reis, capítulo 11, tá? A segunda parte desse esboço, ele se encontra ali que diz assim: nem se glorie o forte na sua força. Gente, eu não li completamente o que eu escrevi aqui, então se sair alguma coisa errada a gente vai consertar aqui na hora, porque ao vivo é assim mesmo. Golias, como descrito na Bíblia, é uma das figuras mais formidáveis e icônicas dentro da narrativa do Antigo Testamento. A sua história é principalmente contada no livro de 1 Samuel, particularmente no capítulo 17. Serve não apenas como um relato histórico, mas também como uma narrativa teológica profunda que destaca os temas da fé, providência divina e o triunfo do povo de Deus sobre as probabilidades aparentemente intransponíveis. Golias era um guerreiro filisteu de Gate, uma das 5 cidades dos estados dos filisteus que eram adversários perenes dos israelitas. Os filisteus, conhecidos por sua destreza militar e armamentos avançados de ferro, representavam uma ameaça significativa para o nascente reino israelita. A Bíblia descreve Golias em detalhes vividos, enfatizando sua estatura colossal e armadura formidável. De acordo com o livro de 1 Samuel 17, do 4 ao 7, Golias tinha 6 covados e 1 palmo de altura, o que equivale a cerca de 9 pés e 9 polegadas, fazendo dele um gigante em todos os sentidos da palavra. Sua armadura é descrita como pesando 5.000 ciclos de bronze, aproximadamente 125 libras, e ele carregava uma lança com uma ponta de ferro, pesando 600 ciclos, cerca de 15 libras. O desafio de Golias aos israelitas, gente, não era apenas um chamado para o combate físico, mas uma guerra psicológica destinada a desmoralizar o exército israelita. Ele propôs uma batalha representativa onde, em vez de os 2 exércitos se enfrentarem, um único campeão de cada lado lutaria, e o resultado desse duelo determinaria o destino das respectivas nações. Esta proposição é capturada em 1 Samuel 17, versículos 8 ao 10, onde Golias provoca os israelitas dizendo: escolha um homem para vocês, e que ele desça até mim. Se ele puder lutar comigo e me matar, então seremos seus servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vocês serão nossos servos e nos servirão. Por 40 dias, Golias lançou esse desafio. E por 40 dias, os israelitas, incluindo seu rei Saul, ficaram paralisados de medo. Esse período de intimidação destaca o contraste marcante entre o medo humano e a fé divina, preparando o cenário para a entrada de Davi na narrativa. Davi, o filho mais novo de Jessé, não era um guerreiro experiente, mas um pastor. Ele havia sido ungido pelo profeta Samuel
como futuro rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16. Mas ainda estava cuidando das ovelhas, quando foi enviado por seu pai para entregar provisão aos seus irmãos, que faziam parte do exército de Saul. Ao ouvir as provocações de Golias e ver o medo que dominava o acampamento israelitas, a fé de Davi em Deus o impulsionou a se voluntariar para enfrentar o gigante. Sua confiança não estava em sua própria força, mas na libertação do Senhor, como ele proclamou em 1 Samuel capítulo 17 ao 37. O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, me livrará da mão deste filisteu. Portanto, amados, podemos ver que a força e o tamanho que tinha Golias não intimidou Davi, porque Davi tinha Deus ao seu favor. Quando temos confiança em Deus, não há gigante que possa nos deter, nos destraçalhar. Basta confiarmos em Deus e Deus lutará por você, derrotando aquele gigante que atrapalha a sua vida. Qual é o gigante que está atrapalhando a sua vida? Coloque Deus em primeiro lugar. Confie no Senhor, porque não há gigante maior do que o nosso Deus. E aqui a terceira parte é: não se glorie na sua riqueza. A parábola do rico e Lázaro, em Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 31, relata ali um jovem que busca a salvação e pergunta a Jesus sobre como alcançá-la. E Jesus aconselha-o a dar suas posses aos pobres e segui-lo. O jovem fica triste, pois era rico. A parábola destaca a dificuldade dos ricos em entrarem no reino dos céus, enfatizando a importância de desapegar-se de bens materiais em favor da fé. Vejamos aqui a parábola no Evangelho de Marcos. Vamos lá, a parábola do jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante deles e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção, hein, gente? E respondeu-lhe Jesus: porque você me chama bom, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Deus é o único que é bom, gente. Nós temos nossas falhas, mas Deus não. Deus não. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós deixamos tudo para seguir-te. E respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, irmãs, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais,
já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futuro a vida eterna. Contudo, amados, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. A pergunta é: você seria capaz de entregar tudo o que você tem aos pobres para seguir Jesus e ganhar a vida eterna? Essa é a pergunta que eu faço essa noite para vocês. Tu é capaz de deixar tudo, abandonar tudo, família, pai, mãe, filho, esposo, enfim, tudo, para servir a Jesus e ganhar a vida eterna? Amados, eu vou responder sobre mim. Hoje, sim, eu sou capaz de deixar tudo. Até meus gatos, que eu amo muito. Deixar tudo para trás e viver o novo daquilo que Jesus queira que viva. Deixar mãe, irmãos, família e ser um missionário para Jesus. Seguir a Jesus de uma forma em obediência, com sabedoria e dentro dessa sabedoria sem se perder. Deixar tudo para trás, trabalho, tudo, viver, ser sustentado diretamente pelo Senhor. Porque o hoje eu não vejo mais motivos para enriquecer ou qualquer coisa nesse sentido. A verba que eu tenho, que eu recebo do meu trabalho, ela é convertida tudo na obra do Senhor. Eu passo meus apuros por causa disso, passo, mas eu não largo as mãos do Senhor, de jeito nenhum. Então, que essa mensagem desta noite, ela possa ter te dado uma forte reflexão, porque o dinheiro não vai te trazer a salvação. A vida eterna só depende de você, seguir a Jesus, ser obediente a Jesus e tomar cuidado com aquilo que você pede. Salomão pediu sabedoria ao Senhor, mas no final ele não teve sabedoria. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Então por aí nós vemos a desobediência que Salomão teve com o Senhor. Fora outras coisas, a idolatria de adorar outros deuses que não seja o Deus vivo. Então, tem muitas coisas que nós temos que tomar cuidado. Às vezes nós pedimos algo para o Senhor quando nós somos novos e nem lembramos mais disso, e Ele dá quando nós estamos maduros, porque se Ele desse lá no tempo atrás, eu creio que nós não estaríamos maduros o suficiente para poder receber essa bênção. Então, ficam com essa mensagem. Eu vou deixar um louvor aqui para complementar essa mensagem que o Senhor deu. Jesus morreu naquela cruz por mim, foi por vocês para nos salvar. Felicidade estar ao lado de Jesus. Felicidade estar ao lado de Jesus, que morreu naquela cruz pra nos salvar, que morreu naquela cruz pra nos salvar. Não foi por acaso, não. Ele morreu naquela cruz, não foi por acaso, não. Ele morreu naquela cruz para nos salvar, para nos salvar, para nos salvar, para nos salvar, para nos salvar.
para nos salvar. E no terceiro dia ressuscitou. E no terceiro dia ressuscitou e venceu a morte com amor. Com amor para nos salvar, para nos salvar, para nos salvar, para nos salvar. É isso, a salvação ela é individual, viu, gente? Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Você vai para o reino de Deus sozinho. Então a hora é agora. Estamos perto aí dos fins dos tempos aí, né? O arrebatamento está próximo. Então nós temos que estar na presença do Senhor, sem idolatrias, né? E servir com o Senhor com obediência, com sabedoria, sem se perder, tá bom? Que Deus abençoe a noite de vocês. Ótima noite.